Louvado seja Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podeis assentar. Como o Maio falou, vamos dar hoje a lição de número 9. Eu sou grato ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá, de estar na casa dEle, para juntos louvarmos, engrandecermos o nome dEle, para aprendermos um pouco da palavra dEle. Todo louvor, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Eu vou fazer uma rápida introdução a respeito do assunto, para que talvez alguém que está assistindo o vídeo agora ou alguém que veio hoje venha entender aonde nós estamos. Nós estamos com a revista que tem como tema o estudo sobre o milênio, e esse estudo é um estudo escatológico, que mostra as coisas futuras que a palavra do Senhor nos revelou, aquilo que o Senhor revelou aos seus profetas e deixou para a sua igreja. E o Senhor, desde a criação, deixou já uma linha do tempo programada para os acontecimentos futuros, para que as coisas venham a acontecer, desde o Gênesis. E Jesus veio, e ali houve uma divisão na linha do tempo, de antes de Jesus e depois de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. E depois da vinda de Jesus, é denominado a era da igreja, que é a era que nós estamos vivendo hoje. É a era onde nós pregamos a palavra do Senhor, ganhamos alma para Cristo e vivemos nessa era. Pós a era da igreja, segundo nós acreditamos, virá o arrebatamento, que será quando Jesus virá nos céus. Toda a humanidade ainda não verá, só aqueles que escolheram servir ao Senhor, escolheram dedicar sua vida ao Senhor, irão ser arrebatados. Primeiramente os mortos ressuscitarão, e depois os que estão aqui receberão um corpo glorificado e se encontrará com Jesus nos céus. É outra linha do tempo onde Jesus determinou. Segundo nós acreditamos, pós-arrebatamento começará a tribulação, que serão 7 anos. E só depois dessa tribulação é que o Senhor voltará, será a segunda vinda do Senhor, que a primeira foi quando ele veio, encarnou em homem e se doou, se deu na cruz do Calvário por nós, e ele falou que voltaria. E a segunda vinda dele será neste momento, onde todo mundo estará contra Israel, e os eleitos, aqueles que ficaram no arrebatamento e não se curvaram diante da besta, estarão também aqui na terra, e Jesus virá e guerreará por esse povo, por Israel e por aqueles que continuaram acreditando no Senhor. E depois disso é que nós chegaremos ao estudo, que é sobre o milênio. Pós a segunda vinda do Senhor, vai ser instituído o milênio. A lição de número 7 fala da prisão de Satanás. Falou da prisão de Satanás. Falou que Jesus veio e nesse momento ele guerreou junto com Israel, ganhou a guerra e prendeu Satanás. E a lição de número 8 fala que o nosso rei será Jesus Cristo. Amém? Agora vamos dar início aqui à nossa introdução. O textuário se encontra em Mateus 25, 34. O estudo de número 9 é o Reino Milenar, parte 3, aspectos políticos e econômicos. Textuário. Vinde, benditos de meu Pai. Mateus 25, 34. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Introdução. Ao lermos o livro de Atos 1, de 3 a 6, nos revela que Jesus Cristo apareceu aos discípulos com provas incontestáveis de que estava vivo, e permaneceu com eles por 40 dias. E durante todo esse período,
ele está falando das coisas consonantes ao reino de Deus. Nisso, Jesus o admoesta a permanecerem em Jerusalém até que se fossem batizados com o Espírito Santo. E nesse contexto que os discípulos perguntam. Vamos ler aqui? Atos 1, 3 a 6. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, no quais falava acerca do reino de Deus. Aqui foi pós a crucificação de Jesus, né? Os discípulos receberam Jesus, andaram com Jesus, receberam a palavra, e Jesus se entregou na cruz do Calvário. E a gente pode pensar, né? Será o que passou na cabeça deles? Porque eles receberam o Messias e eles esperavam que o Messias, naquele tempo, instituísse o seu reino. Tomasse o poder de quem estava naquele tempo e instituísse o seu reino. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, o Messias, ao qual eles seguiram, se entregou numa cruz. E imagino eu que foi 3 dias de muita angústia para os discípulos. Talvez duvidaram, pensaram ser realmente só um profeta, mas Jesus, como nós vemos aqui, reapareceu a eles ressuscitado, ressurreto. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Como eu falei, eles estavam com o Messias, eles sabiam da promessa que Jesus tinha, que Deus tinha para eles, de restaurar o reino a Israel, de acabar com todo aquele sofrimento que Israel estava passando. Eles sabiam da promessa. Então eles acreditavam fielmente que Jesus simplesmente iria acabar com aqueles reis maldosos, destruir quem não era povo dele e tomar o poder, restituir o trono de Davi e reinar com eles. Mas o Senhor mais na frente vai falar que não, ainda não é o momento. Não é aquele momento. Glória a Deus. Então, os discípulos acreditavam ser o momento, mas não era aquele momento. Aquele momento que Deus estava preparando era para o futuro. Vamos ler aqui. A pergunta é totalmente cabida, porque Jesus está falando acerca do reino de Deus e da manifestação do Espírito Santo diretamente sobre eles. Sempre houve uma certeza da parte dos judeus de que o enviado de Deus, o Messias prometido, restauraria o reino a Israel sob o trono de Davi. Como eu falei, havia várias promessas para o povo de Deus da restauração do reino, né? Que aquele momento de escravidão, de sofrimentos deles, ia passar e viria um reino justo, um reinado onde o povo não padeceria mais, porque seria um reinado justo. E eles estavam esperando isso. E viram ali em Jesus isso. Mas eles não sabiam que não era momento ainda. Jesus veio tão somente para morrer por nós, para que nós possamos, a partir daquele momento, possamos ter acesso à salvação. Agora, com Jesus ressuscitado dentre os mortos, os discípulos tinham certeza de que estava diante do rei. A resposta de Jesus não dá nenhum indício de que esse reino físico de Israel não existiria, mas coloca para uma perspectiva futura. Como eu falei, ele não disse que não era, não disse que não haveria um reino, porque tem as promessas que esse reino vai existir, mas ele não disse que seria naquele momento, e sim para o futuro. Amém. Agora,
aspectos políticos do reino milenar. Ao fazer uma análise dos textos proféticos acerca do milênio, é impressionante a clareza que temos de que o reino milenar não era apenas um reino ideal, mas tão real quanto o reino histórico de Israel e outros reinos na terra. Quando a gente estuda a palavra do Senhor, a gente vê que o reino milenar não é algo que vai ser fora daqui, não é algo que vai ser nos céus, não é algo que vai ser uma metáfora. É algo que vai ser real. Vai acontecer aqui nessa terra, o reino milenar. Estudando a palavra do Senhor, nós vamos ver isso. Que ele vai ser uma coisa tão real aqui na terra quanto nós vemos hoje, quanto outros reinos existiram. Mas será um reino totalmente justo. Toda a profecia, do princípio ao fim, afirma e implica detalhes de como local, natureza, reis, cidadãos e nações em jogo. Quando estudamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que ela nos dá detalhe de como vai ser, como vai acontecer, quem vai governar, quem vai reinar, quem são os povos que irão ficar, que irão reinar junto com Jesus. Em sua conexão diretamente com uma restauração e continuação do reino histórico e davídico de Deus. Toda profecia, do princípio ao fim, afirma e implica detalhes de como local, natureza, cidadãos e nações em jogo. No fato de que ele destruirá e suplementará reinos reais. Em sua conexão diretamente com a restauração e continuação do reino histórico e davídico. Na visão profética de Salmos e Malaquias, tal é a natureza do reino milenar que satisfaz e concilia todas as posições legítimas. Abre para mim, por favor, Salmo 72. Isso. Aqui em Salmo 72:1, nós vamos ter uma noção de como será esse reino. Reveste, ó rei, da tua justiça, ó Deus, e da tua retidão, ó filho do rei. Pode ir para o próximo. Para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo, as colinas o fruto da justiça. Que o rei defenda os oprimidos no meio do povo, liberte os filhos do pobre e esmague o opressor. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Então, nós vemos aqui que ele será um reino de justiça. Um reino onde a verdadeira justiça vai estar presente. E é isso que o povo judeu, o povo que sofreu tanto, espera. É um reinado justo. Glória a Deus. O reino é espiritual, ético e social, físico, político e eclesiástico. Os profetas, com uma voz, referem-se a esse reino de forma que expressam as mais gloriosas condições. Eles preveem os mais surpreendentes acontecimentos que produzirão bênção e glória sem paralelo na história do mundo. Glória a Deus. O reino previsto nas profecias é monárquico. O rei se assenta no trono e o governo está sobre os seus ombros. Ele recebe sua autoridade e a mantém por doação divina. Isaías o vê e o nomeia como juiz, legislador e rei. Agora, politicamente falando, a Bíblia é bem clara e nos mostra que o aspecto político desse reino milenar vai ser um aspecto monárquico.
Aqui no textuário já é bem claro. Diz assim: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando se fala em reino, se fala em rei. Quando se fala em rei, se fala em monarquia. Quer dizer que tem um rei ou um imperador. Então, é bem claro que o milênio vai ser um período monárquico para nós, onde teremos um rei que governará sobre toda a terra, sobre toda a nação. Glória a Deus. E vamos entender hoje por que, que Jesus escolheu o reino monárquico. Será que Deus escolheu o reino monárquico? Será que ele fez a escolha certa? E não escolher uma república, que é o que vivemos hoje aqui no Brasil? Vamos entender um pouco o que é o reino monárquico e vamos compará-lo com a república. Monarquia. Para que possamos entender o que é o reino monárquico, a gente vai comparar com a república. Como eu falei, para ser uma monarquia, tem que ter um rei, rainha, imperador ou imperadora. Já uma república, não. É a presença... Imperatriz. Imperador ou imperatriz. Já uma república, não. Ela tem o presidente da república. Já de cara nós vemos que hoje no Brasil nós vivemos numa república. O regime político é uma república, porque nós temos presidente da república. Agora, a diferença entre uma monarquia e uma república. A monarquia se tem a vitalicidade. Ou seja, a partir do momento que o rei assume, ele só sai do poder após a sua morte. Ele fica no poder até morrer. Ele vai ser o rei até a morte dele. Já numa república, não. Aliás, já numa república, não. Tem a temporariedade. Ou seja, o presidente de tempos em tempos, conforme é determinado, é trocado. Eles mudam. E se a gente for analisar, isso é ruim. Aí a gente já vê um ponto positivo para a monarquia. Por quê? Porque quando se troca de governo, quando se muda, muitas vezes o que o outro governo começou, o que entra não continua. Ou acaba desfazendo o que o outro começou. A gente vê em nosso país muitos exemplos de algo que outros governos começaram e os que assumem ou desfazem ou não continuam. Isso é um retrocesso para a nossa população. Na monarquia temos a hereditariedade, ou seja, normalmente o reinado fica sempre no poder de uma família. Ele sai do pai e vai para o filho primogênito ou a filha primogênita. E já na república não, a eleição. O poder pode passar de um para o outro. Não necessariamente que seja da mesma família. É o povo que escolhe um ou outro. E como eu falei, isso acaba sendo ruim. Porque muitas vezes pode ter alguém totalmente despreparado ali na frente e o povo acabar escolhendo essa pessoa despreparada e o povo padecer porque escolheu mal o seu governante. Não é um exemplo disso, nós sabemos que Deus ele levantava juízes, ele que falava também profecia, ele que cuidava do seu povo, o povo de Israel. Mas em um período X, o povo falou, nós não queremos mais viver assim, sobre esse regime. Deus levantando o profeta, Deus levantando o seu, para poder falar conosco e reger
quem ele queria. Queremos agora um líder, aqueles escolheram. Né? Deus deixou com que eles fizessem realmente essa escolha. Então eles escolheram quem? Esaú. Saul. Esaú foi o escolhido há um período X. Enquanto ele estava na vontade de Deus, Deus estava dando vitória para o seu povo. Enquanto Esaú. Quando ele não. Quando ele não teve realmente do Senhor Deus, toda a vontade dele no seu coração, ele começou a ficar insano, teve espírito perturbador, teve várias situações, e não adiantava, ele não conseguia vencer os reis. Ele batia com a cara contra a parede e botava o seu povo para adorar Deus, sair da presença do Senhor. E com isso foi frustrante, porque aquele governo não foi agradável a Deus, porque eles não estavam na vontade de Deus. É verdade. O povo... Esses detalhes aí, né? Mas você já pensou o presidente governar um país, até porque se ele for ruim, a gente aguentar ele a vida inteira. A gente vai falar das desvantagens. Uma pode ser essa, né? Porque lá na frente a gente vai ver, mas o único meio de tirar um monarca é uma revolução e matando. Agora, o presidente, se foi ruim, a gente tem o poder de mudar, né? Se não foi bom, mas muitas vezes mesmo a gente conhecendo e tendo conhecimento, a gente faz más escolhas. Principalmente olhando para o homem, né? O homem, muitas vezes aqui, ele mostra uma coisa e os planos dele lá atrás é outra e acaba enganando o povo, né? Acaba nos enganando. Pois é, agora vamos ver as vantagens da monarquia, né? Que foi o que o Senhor escolheu para nós no período milenar e, na verdade, para a eternidade. Estabilidade política e continuidade. Na monarquia, por ter vitaliciedade, evita rupturas frequentes e crises de sucessão, trazendo previsibilidade às instituições existentes e às políticas de Estado. O que eu falei. Quando se tem uma monarquia, não tem aquela preocupação de, tá um governo, entrou outro, ele vai desfazer o que o governo já fez, o que o governo já conseguiu. Não tem essa preocupação, porque vai ser só aquela pessoa que vai governar. Vai ser só o monarca. Ele vai ter todo o poder. Eu vejo aqui na nossa cidade, porque às vezes a gente não presta atenção na política, né? Mas teve um prefeito na nossa cidade, que é essa rua que vai direto, que dá do lado do shopping, ele abriu e você não precisava dar aquela volta todinha, passava em cima do Reis e voltava, né? Ele abriu e você podia ir reto e ir pra lá. Quando ele perdeu a eleição, aliás, quando um perdeu e entrou outro, a primeira coisa que o outro fez foi fechar a rua de novo, para o pessoal dar a volta de novo. A mesma coisa foi um prefeito foi, instalou sinais nos cruzamentos, tal. Chegou outro, simplesmente, eu vejo como implicância política, eu não sei, tira o que o outro fez e a cidade volta a retroceder. Ou seja, isso é os retrocessos que às vezes uma república pode trazer para nós. Um governante vai, faz uma coisa, o outro vai e desfaz, que foi o caso que aconteceu, ou não dá continuidade. O presidente passado, vocês também já devem ter visto, eu acho que é no norte, fez uma ponte, falta fazer só as cabeceiras dessa ponte. A ponte está feita num rio, falta fazer só as cabeceiras. O governo atual já tem 3 anos e não fez as cabeceiras e a população sofre pagando balsa para passar de um lado para o outro. A gente vê que realmente é uma coisa que, ao mesmo tempo que parece ser bom a gente escolher os nossos governantes, se torna ruim porque a gente pensa uma coisa, escolhe e às vezes não é aquilo que a gente queria, né? E aqui, quando a gente tem a continuidade, aquele governante na monarquia, o que ele começar, provavelmente ele vai
terminar. Porque vai ser só ele, 10, 15, 20, 30 anos. Ele vai ter tempo para estudar, ver a necessidade do povo dele e começar aquilo e terminar. Ele vai ter tempo para começar uma ponte e terminar. Ele vai ter tempo para começar uma escola e terminar. E isso traz benefício para a população, né? Já é uma vantagem. A outra vantagem é a neutralidade partidária do chefe de Estado. Sem vínculo formal a partidos, o monarca age como árbitro isento, fortalecendo a confiança nas instituições e reduzindo a polarização política. O que a gente vê hoje na nossa república, né? É que nem eu falo, quem acompanha consegue ver. É o tal do tomar lá da cá. O governo vai, libera dinheiro para aquele povo, porque aquele povo vai dar algo em troca para o governo. E não necessariamente o que aquele povo quer fazer com o dinheiro vai ser benefício para a população. Muitas vezes é mascarado, né? As intenções, e o dinheiro fica só para eles e não volta para a população, ou é para interesses de minorias, né? É um dinheiro voltado para interesses de minorias e não para o povo como no coletivo. E numa monarquia, como só tem o rei, ele não tem que fazer isso com partido nenhum, ele não tem que agradar nenhum nem outro. Porque ele é o rei, ele vai estar no poder. Ele não tem que falar, não, eu tenho que liberar isso aqui para esse para agradar esse aqui. Não. Ele vai sempre procurar o bem coletivo do todo o reinado, de todo o povo. Não como os governantes de hoje aqui na nossa república, que muitas vezes entra lá, não, eu sou defensor dessa classe. Aí ele vai buscar benefício só para essa classe. E a outra fica esquecida, né? E quando falo de polarização política, o que nós mais vemos hoje na nossa política é o governo tentando colocar uns contra os outros. Preto contra branco, mulher contra os homens, os héteros contra os homossexuais. Eles tentam fazer com que sempre tenha essa rixa. E isso é muito prejudicial para nós, porque nós não buscamos, às vezes, o bem comum, mas cada um quer buscar o bem de si próprio ou do seu povo, e não o bem comum da população. E isso, um reino desunido, né? Um país desunido, não vai para frente, não produz. Todos temos que caminhar com o mesmo objetivo. Pode ir para a próxima. Coesão nacional e representatividade simbólica. O monarca encarna a tradição e a identidade nacional, servindo de ponto de convergência em eventos solenes e em momentos de crise. O monarca tem que ser aquela pessoa, aquele rei, onde ele sempre vai procurar o melhor para o seu povo. Ele tenta sempre isso, porque ele não vai querer um povo dividido. Ele não vai querer um reino dividido. Ele não vai querer um reino que seja contra ele. Porque se todos forem contra, apesar de ele estar lá e estar no poder, a tendência do reinado dele é fracassar. Mesmo ele sendo rei, mesmo ele estando no poder. É de não prosperar. Então, ele é essa pessoa que vai tentar sempre buscar o concílio, buscar ser aquela pessoa que, chega um com problema, chega outro com outro problema, vamos dizer, dois estão se batendo, ele vai procurar resolver aquele problema de maneira que fique bom para as duas partes. Ele vai chegar com a sabedoria, que ele é uma pessoa respeitada, ele é uma pessoa que o povo confia, e vai confiar na sabedoria dele. E com a sabedoria dele, ele vai chegar a uma decisão que vai ser agradável para ambas as partes, e como ele é uma pessoa que representa, vamos dizer, a autoridade máxima, ele vai ser respeitado pelo povo, a decisão dele. E sempre buscando o melhor para o povo. Pode ir para o próximo. Pode ir. Visão a longo prazo. Livre das pressões de ciclos eleitorais curtos, o monarca pode proporcionar iniciativas culturais, sociais e ambientais de impacto duradouro. Como eu falei, muitas vezes na República, nós
temos governantes que entram, começam alguma coisa e não terminam. Só começam. Começa um projeto e não terminam. Começa outro projeto e não terminam. Mas como na monarquia, ele vai ser o rei durante muito tempo, ele vai ter essa possibilidade de começar e terminar aquilo que ele começou, né? Outro exemplo de nosso país mesmo é a transposição do Rio São Francisco. Mais de 16 anos um governo lá e nunca chegava água em lugar nenhum. Aí entrou outro governo, levou água em vários lugares, o governo saiu e voltou o outro, e infelizmente acabou a água de vários lugares que tinha chegado. Infelizmente voltou de novo o retrocesso. Então é um ponto bem negativo o fato da República. Apesar de sermos nós que escolhemos, acabamos padecendo por isso. E no monarca não. Como é só ele, o que ele fizer de ruim para a população, quem vai sofrer é ele com a rejeição da população. O que ele fizer de retrocesso, quem vai perder é ele. Mas também o fato dele estar a longo prazo, ele pode errar? Pode, porque nós somos falhos, nós erramos. Mas ele vai ter aquela oportunidade, opa, eu errei aqui, gente, desculpa, eu errei aqui, vamos fazer diferente? Vamos mudar isso para melhorar? Vamos ver se assim vai dar certo? Então, é outra vantagem da monarquia. Ele vai ter esse poder. Como ele vai estar a longo prazo, mesmo ele errando, ele vai poder voltar atrás. Com certeza ele vai querer voltar atrás, porque ele não vai querer o povo sofrendo, o povo rejeitando ele, e vai poder consertar aquilo que ele fez de errado. O monarca é alguém que tem uma preparação profissional. Príncipes e princesas recebem educação desde a infância para desempenhar funções de Estado, ao contrário de presidente que ingressa na política muitas vezes sem formação específica no executivo. É outra diferença. Na monarquia, como é de pai para filho, como é dentro da mesma família, desde novinho o menino já é ensinado a ser um rei, a agir como rei. Ele vai ter todo um preparo desde pequeno, porque ele já sabe que ele vai ser o sucessor do pai dele. Então eles não pegam simplesmente uma pessoa qualquer e bota lá, não. Como vem de família, vai de pai para filho, desde pequeno ele já é ensinado, já é instruído. Ou seja, quando ele assume, ele já tem um conhecimento muito grande. Não é despreparado, não. Ele já tem um conhecimento para reinar com aquele povo. Já na República, não. Nós vemos vários exemplos de políticos que não têm preparo nenhum e alcançam o poder, conseguem se eleger. E, infelizmente, quem padece somos nós. Por falta de conhecimento e porque acabamos também pecando, errando e votando em pessoas erradas. Somos enganados, infelizmente. E aí quem padece é a gente, infelizmente. E isso pode acontecer na República e isso jamais acontece na monarquia. Agora vamos ver o que pode ser as desvantagens, né? Na monarquia. Abuso de poder. O poder absoluto corrompe absolutamente. Realmente. Muitas vezes pode acontecer daquele rei falar, não, eu sou o rei, ninguém me tira daqui, eu faço o que eu quiser. Pode acontecer. Mas quem vai ser o nosso rei? Vai ser o rei justo, Jesus. Você vai esperar isso de Jesus, que ele vai ser injusto com você? Se desde o início, aquilo que ele falou na palavra dele, ele tem cumprido, tintim por tintim. Ele tem honrado com aquilo que ele tem falado. Você acha que depois que começar o reino milenar, ele vai ser injusto com a gente? Jamais. Então, essa desvantagem, eu tenho certeza que a gente não vai ter. Porque Jesus, desde a fundação dos tempos, que ele é o rei. Quantas vezes o homem caiu, pecou, e em nenhum momento Jesus falou, não, vou destruir todo mundo, não vai ter mais ninguém, não. Ele sempre deu oportunidade para nós nos levantarmos, reconhecer nossos erros e nos perdoou. Sempre. Então,
essa desvantagem nós não vamos ter, porque nós vamos ter um rei justo. O nosso rei será Jesus, e ele será justo com o seu povo. Questão de desigualdade e justiça social. Sociedade organizada com base em estruturas de classes que visam possibilitar e perpetuar o poder do monarca. Aqui é aquela situação que pode acontecer numa monarquia, que é o monarca favorecer só os seus. Não, esse aqui é o povo que eu simpatizo, eu vou favorecer eles. Eles vão ficar trabalhando aqui no meu reino aqui perto, vão ficar no serviço leve. Não, aquele povo ali eu não simpatizo, não. Aquele povo ali vai ser o que vai fazer o serviço braçal, vai ser o que vai fazer o serviço pesado. E eu vou favorecer só os meus, aqueles não. Isso pode acontecer numa monarquia? Pode. Mas, mais uma vez, você acha que Jesus, sendo justo, Jesus veio e ele fala que veio foi para os pobres, foi para os oprimidos. Ele não veio para alisar ego de quem se acha melhor do que alguém, não. Ele veio foi justamente para consolar os que choram. Ele veio justamente para salvar os perdidos. Então ele não vai fazer isso no reinado dele. Ele já sabe o sofrimento que muitos de nós passamos aqui. No reinado dele vai ser um lugar de paz para nós, de tranquilidade. Quando ele estiver reinando, é que a gente vai ver a verdadeira paz, a verdadeira justiça. O que a gente vê hoje de injustiça, jamais a gente vai ver no reino do Senhor. Às vezes corta o coração da gente ver os governantes de hoje só enriquecendo mais, enquanto muitas famílias passam por necessidade. Quando a gente anda em bairros mais nobres, em qualquer lugar a gente vê a situação da pessoa, corta o coração. Várias vezes eu falo, ô Senhor, vem logo, muda essa situação logo, que a gente cansa de ver o povo padecendo. E o povo padece realmente porque os reis e governantes de hoje são ruins. Eles só pensam neles. São injustos com o povo. Eles buscam só o deles. E o povo acaba padecendo. É muito, muito triste. Então, no reinado do Senhor, jamais a gente vai ver isso. Vai ser um reinado de justiça, de paz, de alegria. Aquilo que hoje fazem, às vezes, até conosco, de injustiça, lá jamais vai haver. Pode ter certeza. Porque você vai ter um rei justo, que é Jesus. Falta de responsabilidade e transparência. O rei não erra. O rei não presta contas. Na monarquia, o rei não tem que prestar contas para ninguém, porque ele é o soberano, ele é o rei. Né? Então, ele pode simplesmente chegar e falar, esse aqui fez isso, merece a morte. E vão e matam. E pronto, ele não vai ser punido por nada, porque ele é o rei. Ele é o maior lá. Ele pode cair nesse erro de fazer o que quiser e não ser punido. Mas, mais uma vez, sabendo que o nosso rei é Jesus Cristo, ele vai ser injusto com algum de nós? Ele vai ser injusto comigo ou com você? Sendo que ele é o justo juiz? Pode ir pro próximo. Ah, esse é o último? Amém. Pois é, então... Pode voltar lá pro... Legal. Então, vendo as vantagens e as desvantagens, analisando as desvantagens e sabendo quem vai ser o nosso rei, nós sabemos que ele não cometerá essas desvantagens conosco. Nós sabemos que ele será verdadeiramente o rei justo, aquele que verdadeiramente cuida do seu povo. Vamos ver o que diz a palavra dele ainda em... Já acordou? Pode falar? Malaquias 4, 1 e 2.
Não, Miqueias. Uhum. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nos dias que virão, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, e será elevado acima das colinas, e as nações correrão para ele. Aqui fala que o Senhor vai estabelecer o seu monte, vai estabelecer o seu reino, e todas as nações correrão para ele. Para quê? Muitas nações virão dizendo: venha, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos em suas veredas, pois a lei virá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Nós vamos ver que nós vamos receber do Senhor, aqueles povos no reinado dele vão receber a lei dele, a justiça dele, né? Vão ser guiados por ele. Bota também Isaías 2, do 1 ao 5. Do 2, aliás. Uhum. Nos dias que virão, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre os povos e resolverá contendas entre muitas nações. Das suas espadas farão enxadas e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra a outra, nem aprenderão mais a guerra. Pode voltar. Aqui nós vemos que as nações que outrora usavam espadas para guerrear uma contra as outras, vai servir de foices, porque não brigarão mais. Não terá mais aquele negócio nação contra nação, porque nós teremos um rei justo, que reinará justamente com o seu povo. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Então, glória a Deus. Então nós vemos que o reino milenar será um reino de justiça para o povo do Senhor. É o reino que o povo judeu sempre esperou, porque o povo judeu sofreu muito na mão dos seus opressores. E eram servos do Senhor, era um povo escolhido por Deus. Então eles esperam até hoje a justiça do Senhor. E, inclusive, o milênio só vai acontecer para que essa justiça venha acontecer. Para que aquilo que o Senhor prometeu venha se cumprir. Que é devolver o trono de Davi e reinar, né, com o povo dele e conosco. Porque nós reinaremos com Jesus no reino milenar. Após a sua segunda vinda, ele vai prender Satanás e vai reinar conosco e o povo judeu e aqueles que não se dobraram diante da besta. Vamos todos reinar durante 1000 anos com Jesus. Vamos todos estar com ele durante 1000 anos. Amém? Glória a Deus. E esse é o estudo de hoje. Que Deus possa abençoar a todos.